Hoje vamos falar sobre o plano operacional dentro do nosso curso de empreendedorismo, né? Estamos na aula 9 da unidade 3. E se vocês estão assistindo na sequência, né, essas aulas, vocês devem se recordar que na aula anterior a gente falou sobre o plano gerencial ou da equipe gerencial. E agora é o plano operacional, é o chamado chão de fábrica, né? Aquelas pessoas que são as operárias, as formiguinhas dentro de qualquer tipo de organização, aquelas que não são nem diretores, nem gerentes, nem patrões, né? São aquelas que fazem o trabalho do dia a dia. Então, se tu pegar, por exemplo, uma faculdade, seriam os professores, né? O pessoal de serviço de limpeza, portaria, esse aí seriam o pessoal da parte operacional, né, o dia a dia, cada um nas suas funções. Aí já o gerencial, né, seria o coordenador de curso, seria supervisor pedagógico, outras pessoas que vão estar... controlar é uma palavra muito forte, mas vão estar supervisionando os demais do setor operacional. E logicamente tu tem lá o setor estratégico, que é o dono, o presidente, né? Então a gente vai falar hoje sobre o plano operacional, que ele está dentro também do plano de negócios. Lembrando a nossa estrutura aqui, né? Então, resumo executivo, descrição geral da empresa, plano de serviços e produtos, né? O que é oferecido para os clientes, plano de marketing, como vai vencer a concorrência, o plano gerencial, lembrando o organograma, então gerentes, diretores, né? E o plano operacional, que é o que vamos falar agora, que é mostrando esse chão de fábrica, né? O tipo de manufatura, se for indústria, o sistema operacional, ou se for um comércio, como que é o dia a dia dessa organização. E lembrando que também a gente vai comentar sobre projeções de receitas, custos e lucros, né, no plano financeiro, que ele não está aqui descrito. Essa é uma das figuras que eu acho mais importantes no estudo da administração, e que nos dá uma compreensão, né, dessa repartição das pessoas numa organização. Então a gente tem aqui na parte de cima, né, o que é usualmente chamado de alta administração, que são os donos, proprietários, investidores, né, pessoas que compram ações, é o pessoal que está lá em cima, numa empresa familiar, que a gente comentou em aulas anteriores, né, seriam toda a família, né, que está ali. Então, esse pessoal, eles têm um comprometimento maior com a empresa, porque eles não estão com a relação só de salário, né, porque quem está aqui recebe o que a gente chama de prolabore, que é o salário do dono, do acionista, de quem está ali, né, um retorno sobre o investimento. Já os demais, os que estão aqui abaixo, né, gerentes, supervisores, recebem salário. Então, a relação deles com a empresa, claro, além de ser uma relação profissional, de trabalho, mas assim, o que vincula é o salário recebido. No momento que a empresa manda embora, eles deixam de receber o salário e deixam de prestar serviço para a empresa. Só que quando tu está falando dessa parte de cima, principalmente, a vinculação não é só receber um valor da empresa, como os demais, mas tem a ver também com a propriedade da própria empresa. Mesmo que tu tenha uma ação, né, tu tem um pedacinho dessa empresa. Então o vínculo é maior, não é só de recebimento, é um vínculo de propriedade. Então eles têm que ter uma visão da empresa, uma forte orientação externa, ou seja, do que está fora da empresa, ter um foco no longo prazo, objetivos gerais e diversos planos genéricos, né? Olha, tem o plano de, em 5 anos, abrir 3 filiais. Está lá na frente, mas eles têm esse plano, né?
O tático ou gerencial, né, a gente comentou na aula anterior um pouco sobre eles, visão por unidades de negócio ou departamentos. Lembra quando eu falei de pega a empresa, fatia ela em vários pedaços e entrega cada pedaço para um gerente? É mais ou menos essa ideia. Aí eles vão ter foco no médio prazo. Então é aquele gerente de vendas que está preocupado o quê? Com as vendas do mês, ou as vendas do trimestre, ou as vendas do ano, né? Depende do recorte que a gente fizer, né? Então ele está com essa orientação. Enquanto aqui em cima o cara está pensando em 5 anos, aqui o gerente está pensando no fechamento de vendas do mês. E o operacional está pensando na venda daquele cliente hoje. Então é uma coisa diária, né? Ou por hora, depende. Então, voltando aqui ao gerente, definições das principais ações por departamento, por setor. E aí o nosso foco é o operacional, né? Plano operacional, os supervisores, que em alguns casos pode estar até em cima aqui, né? Tarefas rotineiras, né? Rotinas. Então, rotineiras, rotinas, rotina dia a dia, né? Foco no curto prazo. Então, é aquele vendedor que está pensando nas vendas hoje, né? É claro que ele está pensando na venda no final do mês também, mas o foco principal dele é vender agora, né? É ligar para aquele cliente que ficou de passar na empresa, é ligar para aquele cliente que pediu para reservar tal produto. Então, foco no curto prazo. E aí eles têm objetivos e resultados bem específicos. Então, é esse grupo aqui que a gente vai pensar, né, no plano operacional. O plano operacional, então, está dentro desse grande plano, que é o plano estratégico, né, que é essa parte aqui de cima, né? Ele é um apêndice desse plano estratégico, que são metas de longo prazo. O plano operacional, ele tem metas de curto prazo, né? Tarefas diárias, pessoas responsáveis, cronogramas diários e os recursos para utilizar no dia a dia. Então, o plano operacional do plano de negócios, né, tem que ser mostrado como que a empresa irá produzir o produto, fornecer o serviço, mostrar como que são as suas instalações, maquinário, a forma de trabalhar das pessoas. Então, eu gosto muito dessa figurinha porque mostra isso mesmo, né, essa engrenagem. Como essa engrenagem funciona no dia a dia, né? Aonde está localizada a empresa. Então, isso é importante. A importância do plano gerencial varia, então, de um negócio para o outro, mas esse plano é necessário mesmo para empresas que oferecem serviços. E isso vale tanto para o plano gerencial quanto para o plano operacional, que é o que a gente está trabalhando aqui, né? Componente-chave desse plano operacional: alinhamento estratégico com a alta empresa, né, a alta administração. Então, esses planos operacionais não podem estar em falta de sintonia com os planos daqui de cima, né, eles têm que ser revisados, inclusive. Focos em objetivos mais importantes e mais rotineiros, né, do dia a dia. Comunicação, reunião de controles regulares, né? Então quem vai fazer esses controles são os gerentes, né? Acompanhar para ver se esses planos estão sendo bem executados. Então o plano operacional deve explicar a abordagem proposta para assegurar a qualidade da produção, o controle de estoque, o uso da terceirização e mostrar como são solucionados problemas relacionados a matérias-primas. Então vejam que são coisas diárias, do dia a dia. Controle de estoque, né? Então imaginem vocês aí, um exemplo bem claro, imagine que tu sempre vai em um determinado supermercado e te chama a atenção que mesmo que tu tire, né, um produto da gôndola do supermercado, sempre estão cheias as gôndolas do supermercado, as prateleiras, né, do supermercado. Por quê? Porque sempre tem o repositor, alguém que não vai deixar faltar produto naquela prateleira, porque sempre tem cliente pegando e tem cliente chegando para comprar.
Então, se vários clientes vão tirando aquele produto e ninguém repor, vai chegar um momento que não tem produto, aí o cliente vai chegar para comprar, não vê e deixa de comprar porque não viu naquela prateleira. Então, esse é um serviço diário, né? A gente pensar no operacional, esse controle de estoque. E à medida que vai sendo tirado do almoxarifado e colocado na prateleira do supermercado, esse almoxarifado também vai esvaziando. E aí tem que ter alguém controlando esse estoque no almoxarifado para passar para o comprador fazer a compra e dar tempo de chegar essa mercadoria. Então precisa ter, geralmente existem margens de segurança, né? Olha, no momento que tiver 100 unidades no estoque, é o momento o comprador já fazer o pedido, porque vai demorar uma semana para chegar e é mais ou menos o tempo, essas 100 unidades dão conta para atender a demanda do cliente. Então é mais ou menos isso. Isso é tudo informatizado hoje em dia, tá, gente? Mas tudo isso acontece diariamente, né? Hora por hora, e aí precisa ser desencadeada essa informação, e aí por isso que muitas dessas empresas colocam a chamada margem de segurança. Olha, caiu o número de unidades de determinado produto, disparou um alarme, entre aspas, né, para o comprador fazer a compra para dar tempo de repor esse estoque na empresa. Lembrando que às vezes o fornecedor está em outro estado, né, então vai demorar um tempo para chegar essa mercadoria. Uso da terceirização, então esse controle, né, a qualidade na produção, então vai ter equipes de controle de qualidade, né, ciclos de controle de qualidade para ver se está tudo certo e evitar esses problemas, por exemplo, ligados à matéria-prima. Então aqui a gente tem, né, o operacional, o dia a dia, as caixas, né, na indústria, e a figura 5, mais uma vez, nos dá essa possibilidade de fazer essa confrontação, né, de perguntas, fazer com que essas perguntas nos ajudem a pensar em como construir esses planos, né? Como você produzirá seu produto ou serviço? Então, uma fábrica, qual maquinário, né? Qual o tipo de matéria-prima, o que fazer com os resíduos, que produto será obtido por terceirização. Então, acontece muito isso em determinados tipos de empresas. Por exemplo, montadoras de automóveis, elas vão montar o automóvel e aí elas vão receber as partes do automóvel de outras empresas, ou seja, terceirizada. Né? Que instalações de produtos ou operações serão usadas? Né? Então, tipos de instalações, né? Eu me lembro de a gente ter feito uma visita numa fábrica de móveis recém-instalada, né, em determinada cidade, e aí as instalações eram bem sustentáveis, né? Eles se preocupavam com os resíduos, eles tinham clarabóias, né? Então telhas transparentes para aproveitar a luz do sol, trabalhavam com matéria-prima certificada, nas laterais da fábrica existia muita... eles tinham formas de favorecer a entrada da luz do sol, eles tinham preocupação também com a coleta seletiva, muito gramado, né, em volta da fábrica, utilizavam painéis solares, utilizavam tetos verdes, né, então vegetação para diminuir o impacto do calor ou, né, no frio, ajudar a conservar a temperatura. Então há várias situações que podem ser pensadas na instalação dessa fábrica, né? A capacidade de instalação, a capacidade para ser expandida, então a empresa já tem um terreno do lado para de repente criar uma segunda planta, né? Uma segunda fábrica, quais métodos de produção serão usados e o tipo de layout vai ser usado, né? Que vai favorecer a movimentação da matéria-prima e evitar também possíveis acidentes, né? Quais procedimentos de controle da produção serão usados, né? Então, ter esse profissional que vai controlar essa produção, qual a meta de produção diária, quanto eu vou precisar de matéria-prima, né?
Então, fazer com que isso funcione de forma eficiente. E o sistema de controle de qualidade, então, quem vai ficar responsável por controlar essa qualidade do produto, né? E aí a gente tem que lembrar que existe o chamado lote de produção, que é um número, né? E esse número, muitas vezes, esse produto vai ser por amostragem, feito um controle de qualidade, e aí todo aquele lote, né, ele passa a ser aprovado. Então, depois, se amanhã ou depois o cliente encontra algum problema em determinado produto, a primeira coisa que a fábrica, a empresa vai perguntar é qual lote de produção. Porque aí, se for o caso, né, se o problema realmente existir, a empresa vai conseguir rastrear para onde foi aqueles produtos, conferir no lote de produção. Como o estoque vai ser controlado, né, qual o impacto ambiental dos negócios, e aí esse impacto ambiental, vamos entender, né, o impacto não apenas ambiental, né, sustentável, mas impacto social, impacto financeiro, quais as vantagens e desvantagens da localização. Então, por exemplo, a fábrica ou o comércio está no centro da cidade, quais vantagens e desvantagens, né? Quais vantagens da produção e operação existentes, quais as exigências da matéria, da mão de obra, né? Então as qualificações necessárias, quais são os principais custos de produção, é mão de obra, é matéria-prima, ou é gasto com energia, água, quais materiais ou componentes são críticos para a produção, né? Então alguns componentes podem faltar no mercado, e eles eram necessários, fundamentais para a confecção do produto. E aí, quando faltar esse material, o que fazer? Né? Dá para substituir por outro? Quais as fontes de fornecimento existentes? Né? Quais são os fornecedores? Eu trabalho com mais de um fornecedor? Se eu trabalhar só com um fornecedor, o que acontece se ele passar a ter indisponibilidade de entrega imediata de matéria-prima? Eu vou ficar na mão ou eu vou trabalhar com 2, 3 fornecedores para que eu tenha uma certa tranquilidade na hora de fazer os meus pedidos? Né? Então, qual será o custo de produção em cada nível de operação? Então, são várias perguntas, né? E essas perguntas podem auxiliar o empreendedor a construir o plano operacional, que é um item dentro do plano de negócio, ok? Então era isso, essa aula do plano operacional. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, né, coloquem aí no comentário, não esqueçam de dar um like. Convidá-los a conhecer o nosso site, as redes sociais, nossos livros, os nossos perfis no Instagram e se inscrever no nosso canal no YouTube. A gente tem diversos cursos gratuitos e completos e estou sempre colocando vídeos novos, né? Então, sendo inscritos, vocês serão avisados que um novo curso, uma nova aula está disponível. Então, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.